Então, pessoal, cada vez mais gente finalmente acorda para a realidade, cada vez mais a ficha do pessoal da isentosfera, do pessoal em geral aí, dos formadores de opinião, enfim, cada vez mais a ficha desse pessoal cai para a realidade dos fatos, que é o Lula veio para destruir o Brasil, ele veio para arruinar a economia deste país. Então trago aqui uma reportagem, uma matéria aqui do site Revista Oeste, com o título de O Plano de Lula para Acabar com o Brasil, que é um nome bastante sugestivo, mas que traz em si uma grande verdade, que é o interesse genuíno que o Lula parece ter, acompanhado, é claro, por sua equipe, especialmente o time econômico dele, para destruir a economia do país mesmo assim de uma forma total e quem sabe até irreversível, né? Parece que nenhuma crise, no final das contas, é irreversível, mas sempre demanda muito tempo para a gente organizar a casa novamente, né? Então, cada vez que passamos por um ciclo de esquerdismo aqui no Brasil, que é algo que acontece com uma extraordinária frequência, diga-se de passagem, é cada vez mais difícil a gente reconstruir o país, recolocar o país nos eixos. Passamos aí por 4 anos de razoável tranquilidade econômica, austeridade, umas políticas mais ortodoxas do ponto de vista econômico, e agora tudo isso já foi para as cucuias e todo mundo está percebendo isso aí. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, em outros temas também. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aí com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também, inclusive no Twitter, tá? Que é onde eu pesquisei algumas coisas para falar nesse vídeo aqui de hoje também, me siga lá, sempre posto conteúdos diferentes ali também. Mas então o pessoal aqui da Revista Oeste diz aqui, afirma que Lula, o governo dele, o governo petista, ressuscitou a vanguarda do atraso. Eu amo essa expressão aqui, já ouvi ela muitas vezes, né? A vanguarda do atraso. E aí eles dizem aqui que com a vitória e a posse do Lula, um plano de desgoverno foi também adotado aqui no país, e não é um projeto novo, é o projeto do PT de sempre, é a mesma coisa. Eu me surpreendo com a quantidade de pessoas que acreditou de fato que o Lula faria qualquer coisa diferente daquilo que ele fez no passado, que ele adotaria medidas diferentes daquelas que ele já adotou em seus outros governos, ou nos governos Dilma também. Porque qual foi o indício que levou essas pessoas a acreditarem nisso? Eu ouvi até um comentarista da área de economia afirmando que o Lula não mudou o discurso dele. Ele tem o mesmo discurso há 40 anos, ele não mudou o discurso na política durante a campanha eleitoral, não mudou o discurso agora, ele sempre falou as mesmas coisas. O que levou as pessoas a pensar que seria diferente? Quais foram os indícios, quais foram as evidências que fizeram as pessoas pensarem nesse outro sentido, né? Mas enfim, pessoas aí se enganaram, muita gente fingiu que estava sendo enganada, muita gente sabia o que queria acontecer, não é, senhor Henrique Meirelles? Mas mesmo assim aceitaram assinar embaixo o projeto de poder do Lula e agora todos nós vamos pagar esse preço aí. E aí, o pessoal se surpreende aqui com o fato de que em uma semana o Lula já estava vomitando loucuras econômicas, discursos econômicos de arrepiar os cabelos, coisa, como eles dizem aqui, conceitos jurássicos sobre economia e mercado financeiro, aquela coisa antiquada, velha, caquética, já totalmente obsoleta do ponto de vista econômico. O Lula tem trazido isso aí ao debate público mais uma vez, e aí os mercados ficam loucos, né? Ficam em polvorosa com esse tipo de coisa. E aí o governo petista já sacrificou no altar da ideologia a austeridade fiscal, já xingou os empresários, já xingou o mercado. A Marina Silva fez o favor de falar que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Olha que loucura que essa mulher falou, né? Fiz até um vídeo no Visão Libertária, escrevi um texto para lá falando sobre esse tema, saiu recentemente, vale a pena você conferir lá depois. Mas enfim, é só esse tipo de loucura aqui que eles falaram. A matéria da Revista Oeste traz 2 tweets que eu vou mostrar aqui para vocês. Um é da Renata Barreto, você conhece a Renata Barreto naturalmente, e ela diz o seguinte, né? Só essa semana Lula falou: Banco Central independente não serve para nada. Olha só que loucura, né? Não peçam seriedade fiscal para mim, empresário só ganha dinheiro porque trabalhador trabalha para ele. Isso aqui foi genial, só o Lula mesmo falar isso, né? É a vanguarda do atraso, o dólar tá de graça, Se a coisa continuar desse jeito, meu amigo, o dólar tá barato mesmo. Não é recomendação de investimento, mas R$10 é pouco para o tipo de loucura que o Lula planeja aqui para o Brasil nos próximos anos. Em outra postagem aqui do deputado Alexis Fontaine, né, que diz o seguinte: a quantidade de bobagens que Lula e Haddad falam sobre a economia é assustador.
E de fato, o mercado inclusive está muito assustado com isso aí, todos nós estamos, para falar a verdade, né? Este era um dos grandes perigos do retorno do PT, os conceitos jurássicos e errados sobre economia que levam invariavelmente à incompetência, né? Claro que isso aqui todo mundo que tem um pouco de bom senso e honestidade intelectual sabia que a coisa seria exatamente assim. Ninguém pode se dizer enganado aí, tendo esses atributos que eu citei anteriormente, né? Então todos nós aqui sabíamos que o Lula faria exatamente aquilo que ele está fazendo e nós já podemos prever os próximos passos dele, porque conforme foi dito aqui, isso são conceitos antiquados, jurássicos, né, para usar o termo que foi utilizado aqui, para repetir esse termo. Então o Lula vai apenas repetir aquilo que ele já fez no passado, a fórmula do fracasso novamente sendo colocada em prática aqui no Brasil. Então nós já sabemos quais são os passos que ele vai dar, quais são os rumos que ele vai trilhar, e nós sabemos as consequências disso para o nosso país. Não podemos nos dizer enganados aqui. Enganado mesmo foram os trouxas que votaram no Lula, colocaram ele no poder, achando que seria diferente disso aqui. Façam-me o favor, né? E aí ele arremata dizendo, né, fazendo a pergunta de R$1 milhão, né, quem paga a conta? O pobre do brasileiro, é claro, todos nós iremos pagar a conta dessas loucuras econômicas do Lula e da sua equipe. E o primeiro passo, provavelmente, que o Lula vai dar agora, ou talvez o segundo, né? O primeiro passo, efetivamente, no sentido da derrocada econômica do nosso país, foi a questão lá do teto de gastos. Isso, antes da posse dele, ele já estava lutando ali, articulando de todas as formas para acabar com o teto de gastos, ou enfiar quantos furos fosse possível nesse teto aí para viabilizar as loucuras econômicas dele. Então, ele já começou lá atrás com isso aí, mas a bola da vez, o assunto do momento, a loucura econômica que ele vai praticar junto com a sua equipe, é a questão das metas de inflação do governo. Porque você sabe, o nosso governo, a política típica do Brasil, a política econômica, se baseia no critério de metas de inflação. A partir daí o governo vai ajustando outros indicadores, né? Então, a meta de inflação atualmente é 3,75% por ano. Aliás, 3,25%. Essa meta está sendo reduzida aos poucos, ela ficou muito tempo em 4%, e aí essa meta vai sendo reduzida pelo Banco Central aí até chegar a 3% em 2024 e 2025. Então vai cair 0,25% já para o ano que vem, de acordo com os interesses aí do Banco Central, o que é muito bom. Quanto menor a inflação, melhor para todo mundo. A inflação só faz tirar dinheiro das pessoas, né, por meio da desvalorização do dinheiro, enche os bolsos do Estado, enche os bolsos dos amigos do rei, que recebem primeiro esse dinheiro que foi tirado do nada, porque vocês sabem, inflação nada mais é do que o aumento da base monetária, não o aumento dos preços lá na frente, que é apenas uma consequência desse fenômeno que é puramente monetário, né? O aumento da base monetária. Então o governo se beneficia disso no primeiro momento, às custas de todo mundo que vai sofrer aí num segundo momento. Então, metas de inflação baixas são excelentes para o país. O ideal seria 0% ou até mesmo deflação, como tivemos em alguns meses no ano passado, porque isso aí aumenta o poder de compra de todo mundo, é benéfico para toda a sociedade. Mas aí o Lula já está querendo bater nessa meta de inflação. Por quê? Como que o Banco Central conseguiu segurar a inflação da forma como o último governo fez, como aconteceu no último mandato presidencial, né? Quem fez isso foi o Banco Central. A gente sabe que ele tem agora uma independência em relação ao presidente da República, pelo menos assim, uma janela aí de 2 anos de independência, porque o presidente não pode trocar a presidência do Banco Central, a não ser quando o mandato aí termina de fato do presidente do banco, né? Então, como que o Banco Central conseguiu reverter esse quadro da inflação? Aumentando a taxa de juros, né? Houve aí durante muito tempo um movimento bastante até equivocado a respeito da taxa de juros aqui no Brasil. A taxa ficou artificialmente baixa, coisa aí de 2%, se eu não me engano. Então, isso é uma taxa que não é irreal. Nem os Estados Unidos têm uma taxa de juros dessa atualmente. Então, isso aí acabou criando um problema inflacionário aqui no Brasil, e o Banco Central teve que reverter isso até de uma certa forma com muita celeridade, né? Então estamos aí quase 14% de juros atualmente. E é claro que essa taxa de juros mais alta impacta o desenvolvimento da economia, porque aí fica mais difícil fazer negócios, você não consegue ter um grande crescimento econômico nesse período. Acaba que o Banco Central fica numa sinuca de bico aí em relação aos interesses econômicos do país, porque ele quer segurar a inflação. Por outro lado, o governo quer estimular a economia. Como é que faz isso aí com uma taxa de juros que fica oscilando a depender aí
determinações do Copom e tudo mais. Então, o que o Lula quer é reduzir a taxa de juros para melhorar a economia no país, incentivar investimentos e coisas do tipo. O que vai acontecer se a taxa de juros for reduzida, especialmente se ela for reduzida em alguns pontos que certamente é a vontade do Lula. O que vai acontecer é que a inflação vai subir. Então, como é que vai ficar a meta de inflação nesse caso? Pois é justamente aí que o Lula está batendo. Ele já sinalizou que ele não gosta dessa taxa de inflação e ele falou o seguinte, olha só, por que não fazer 4,5%, ou seja, a meta de inflação de 4,5% como nós fizemos, citando coisas lá da época do período dele como presidente da República. Parece que ele começou aí com 8,5% da meta de inflação assim que ele assumiu o governo. O Brasil estava num período econômico meio turbulento, mas ele já sinalizou que quer isso aí, e isso naturalmente traz um grande problema para a economia do Brasil como um todo, e especialmente do ponto de vista aí do que isso significa, do que isso representa. O Lula querendo interferir no Banco Central, sendo que o Congresso Nacional aprovou lá atrás, 2021, se eu não me engano, uma lei para garantir autonomia ao Banco Central. Então o Lula basicamente está querendo interferir nisso aí, voltar a ter o controle total sobre todos os aspectos econômicos do país. E aí, como o mercado, os investidores reagem a isso? Com temor, com muito medo, porque o risco da coisa toda desandar fica cada vez maior. Se o Lula tiver controle sobre o Banco Central de alguma forma, meu amigo, a coisa vai descarrilhar totalmente. Então, se tem algo segurando a economia do Brasil atualmente aí nesse governo do Lula, nesses primeiros dias aí, primeiras semanas, em que ele está falando um monte de bobagem, é o fato de que o Banco Central continua tocando as suas políticas aí, independente do Lula, né? Só que daqui a 2 anos o Lula vai poder trocar aí a presidência do Banco Central. Então, a coisa aí pode acabar degringolando lá na frente, se não degringolar logo agora. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos episódios. Mas o que você está achando da condução econômica do governo Lula? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo a sua opinião, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.